Jackson de Figueiredo foi um pensador que escreveu muito no Brasil nos anos 20. Ele talvez tenha sido um dos primeiros a identificar claramente a existência de um problema moral no Brasil, ou pelo menos ele atribuía ao brasileiro uma indistinção moral, uma dificuldade de distinguir o que era bom, o que era mal, o que era certo e o que era errado. E a isso ele atribuía grande parte dos problemas políticos brasileiros. Ele achava que a inexistência de uma política de opinião tinha a ver com isso. Por quê? Como ele entendia, uma política de opinião, ou seja, você ter uma opinião sobre alguma coisa e organizar politicamente em torno de uma corrente de opinião, implica que você considere que determinada coisa é boa ou má, certa ou errada. Então, ele colocava o problema da política no Brasil nessa dificuldade orgânica da sociedade brasileira em se definir moralmente. A importância da obra de Jackson Figueiredo é grande nesse sentido, porque ele, por exemplo, via que era necessário para o Brasil uma transformação de cunho moral. Isso não é apenas uma proposta brasileira, como se sabe. Nós temos em Portugal um grande pensador, o padre Manuel Antunes, que sempre defendeu também que a grande solução para os problemas da sociedade não era propriamente uma revolução social ou uma revolução política, mas uma revolução moral, ou seja, a aceitação de padrões de conduta que tivessem como meta a preservação do bem comum, porque isso é uma autêntica plataforma moral, ou seja, o respeito e o estabelecimento e a internalização do que vem a ser bom ou mal em função do respeito ao próximo, ao outro. Então, a ideia do padre Manuel Antunes é que mais importante que qualquer revolução era uma revolução moral. Mas no caso do Brasil, lá no princípio do século XX, quando Jackson Figueiredo falava dessa revolução moral, ele falava numa situação, num quadro muito pior do que o de Portugal, porque ele via que a situação do Brasil era diferente da situação europeia, porque na situação europeia existiam já padrões morais internalizados, e no Brasil não. Então a revolução moral de que fala Manuel Antunes no final do século XX em Portugal para nós, na visão de Jackson Figueiredo, que falava no princípio do século XX, uma questão essencial, mais essencial do que todas as outras questões. Para ele, sem solução moral, não haveria nenhuma solução para o Brasil.